Olá, boa noite. Como vocês estão? Então, gente, quero mostrar no vídeo de hoje quais ações americanas eu indico comprar hoje, no dia 22 de abril, mesmo nesse período pós queda no caso das medidas de Trump. Já passou um pouquinho o momento de comprar, mas ainda há muitas oportunidades de compra. Então, esse aqui é um gráfico que eu vi aqui no Grok das ações do último ano. Se eu for ver, muitas ações que estão subindo, mas você tem que olhar as ações aqui nos últimos 3 meses, que foi do Trump pra cá, aquelas medidas. E aí de várias empresas caíram, por exemplo, a Visa. A Visa não caiu tanto assim, ó. Se olhar aqui no último ano, a Visa, né, ela meio que se manteve. Caiu um pouquinho, mas muito pouco. Agora de 3 meses pra cá, tivemos muitas oportunidades. Vou desmarcar todas aqui. Vamos lá, começar pela CAT. Deu a CAT, a JP Morgan, que é um banco, as de tecnologia, né, a Apple, a Amazon, a PH, a VGO, o Google. Então eu vou falar dessas empresas aqui um pouco, que ainda são oportunidades. São empresas que a ação ainda tem queda nos últimos 3 meses. Aqui tá o gráfico, né, a PH a maior queda, não, na verdade não é a PH, né, tá ao contrário o gráfico. A VGO é a maior queda, depois a CAT, depois a Amazon, Google, JP Morgan, iPhone e a PH. E vamos lá falar de cada uma empresa. Primeiro aqui que eu separei para a gente falar é da Apple. A Apple, nos últimos 3 meses que tivemos uma queda, os analistas recomendam compra. Por que comprar a Apple? Porque é o iPhone, gente. iPhone, eu não tenho iPhone. Vamos dizer, iPhone é uma marca consolidada no mercado e que vende. Não importa, o povo quer iPhone. Não é o melhor no meu ponto de vista, não é o mais barato, mas vende. E eu acho que dificilmente isso vai mudar. E a Apple tá com uma previsão de lucro que aumenta 18% esse ano. 18% contando de agora. Não, contando do total de 2024. Então pode ter um crescimento ainda maior. Então a Apple é uma ação que valeria muito a pena comprar nesse momento, tá com queda. Que eu pôr aqui pra vocês de um ano pra cá, ó. Últimos 5 anos. A Apple sempre subiu. Subiu, subiu, subiu. Aqui, ó. Foi descendo em 2024 e pá, olha a queda. Foi uma queda muito grande. E não tem previsão de as ações da Apple ter uma queda, de vender menos, da empresa ter menos lucro. Bom, tem um risco. Qual que é o risco? O risco é se o Trump continuar com tarifa, não der para pegar do Vietnã os iPhones, não der para pegar de lugar nenhum, ficar caro demais, o povo resolver comprar outra coisa. Mas o Trump já liberou a questão dos celulares, então acho dificilmente as ações que tá aí por dar no iPhone não ser uma oportunidade. E segundo aqui temos a Amazon. Por que a Amazon é boa? A Amazon é a maior loja aí que temos online. E além disso, a Amazon está com um serviço de nuvem que chama AWS, que é líder global e está indo muito bem. A Amazon caiu aqui também nos últimos 5 anos, pra você ver, tiveram uma alta e a queda com a Covid, depois alta de novo e agora com o Trump. Eu vejo isso aqui como uma nova oportunidade de entrada, caiu pra caramba, então eu vejo como uma grande oportunidade de entrada. E os analistas indicam compra. Ele está com projeção de lucro de 15% de aumento, então
A Amazon, com essa queda, é uma outra empresa aí para se olhar. Aqui no Grok, aqui olhando as maiores quedas, primeiro foi da CAT, segundo é a VGO e da Amazon. Olha, a Amazon tá com 22% de queda em 3 meses, é um absurdo. Segunda, a PH. O que que é a PH? É, tá aqui, é uma empresa que podemos colocar como tecnologia, mas eu colocaria como indústria. Aqui no Grok, quando eu separei as minhas ações, ela tá como indústria. O que que eles vendem? Eles vendem componentes de carro, de avião, de smartphone, de equipamentos médicos. Eles vendem coisinhas, chips. Eles têm uma indústria especializada em para muitas coisas. Então a PH é uma empresa, é uma ação de indústria, que serve para você poder variar um pouquinho a sua carteira, não ficar tanto tecnologia. Olha, então, nos últimos 5 anos, é uma ação que representa crescimento. Ela vem com lucros crescentes nos últimos anos. Eu parei aqui, mostrar para vocês. Olha, o patrimônio dessa empresa aqui no Investidor 10, ele somente está crescendo. Olha, patrimônio, patrimônio. E o lucro também. Ó, o lucro em 2021, 1,59 bilhão, depois 1,9, depois 1,93, 2024, 2,42. Ou seja, é uma empresa que o lucro só cresce, a receita só cresce, o patrimônio só cresce. Então, é empresa de indústria. Então, é uma ótima empresa para diversificar, que está com uma queda aqui de 6,28% nos últimos 3 meses. Não é tanto aqui, ó. O iPhone está com 13, na Apple, a Amazon está com 23. A PH está com uma queda menor, 6,28. Mas é uma diversificação. Então, seria uma ação boa se comprar, porque é uma boa empresa que vem com lucros crescente. A próxima empresa que eu quero falar aqui para vocês é a AVGO. A PH está com ação de compra e a AVGO também, de compra forte, de 40 analistas. É uma empresa também que vem com crescimento nos últimos 5 anos, crescimento forte, e nos últimos 3 meses teve a queda. O que é a AVGO? A AVGO é uma empresa que vende chips. Chips para smartphones, rede 5G, data centers, e também está mexendo com cibersegurança do Google e Meta. É uma empresa que está nesse ramo aí e que as empresas necessitam delas. Teve uma história que eu pesquisei aqui no Grok olhando e eu pensei na internet que a iPhone faz celular usa os chips da VGO e eles vão usar menos o chip deles. E que fez a ação cair um pouco. A ação, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ela caiu antes do Trump. E caiu um pouco desse anúncio que a iPhone ia usar menos chips. Mas mesmo que use menos chips deles, não vai usar tanto menos chips. Então é uma boa ação, que de 3 meses para cá caiu bastante. E se você acredita que vai recuperar essa questão de celulares lá, é uma oportunidade. Agora que a próxima ação que eu quero falar é uma ação que talvez seja um risco maior, né? É uma ação da Caterpillar, uma empresa de indústria. Ela vende máquinas pesadas para mineração e agricultura. Tipo a John Deere aqui nossa, né, que não conhece. Que ó, nos últimos 5 anos é uma empresa que vem crescendo, uma empresa consolidada. Eu separei aqui do Investidor 10. O lucro dela não cresce tanto, mas cresce. Olha lá, o lucro é a linha amarela, que é o lucro que importa. Ele estava alto, com o Covid caiu, mas depois veio tomando crescimento. Em 2022 lucrou 6,7 bilhões, em 2023 10,34, em 2024 cresceu um pouquinho para 10,79. Essa aqui, junto com a PH,
que seria indústria, e essa aqui indústria também, tipo, só que é outra indústria, né, de construção, seria uma outra empresa para diversificar a carteira, do meu ponto de vista. E que nos últimos 3 meses teve uma queda forte. A empresa, ela não, se eu for ver com os analistas, a previsão de lucro que vai aumentar esse ano. Você joga assim lá no Grok ou qualquer lugar, se tem questão de upside. Ela tem previsão de upside e a longo prazo eu vejo que é uma oportunidade, que é uma empresa forte, é uma empresa que estava crescendo muito, de um grande crescimento aqui com o Trump, né. E nesses 3 meses teve uma grande queda. Pode ser que ela estava muito precificada, que a indústria americana não vai crescer tanto assim, e que os Estados Unidos nunca mais vão crescer, e aí os Estados Unidos nunca mais vão vender tantas máquinas e pode ser, mas se os Estados Unidos voltar forte, essa queda aqui seria uma boa oportunidade. A próxima ação aí é o Google, nem precisa nem falar, caiu bastante a recomendação de compra. Nos últimos 5 anos, porque o Google estava forte, caiu com a Covid, voltou. Qual é a questão do Google? Além de o Google é a que tá mais fraca, aqui ó, que tá caindo aqui, tá desde janeiro caindo, um pouquinho antes do Trump também. Caiu bastante do começo do Trump e desses problemas, mas o Google tem uma questão que o povo tá achando que eles têm aqui esse processo de falta de concorrência desleal, que eles tá sofrendo aqui esse processo. E outra questão do Google é que eles têm medo que o ChatGPT, que as IAs possam substituir o Google nas pesquisas e com isso perder a ação. Só que a previsão para o Google não é isso para agora. Igual o petróleo. O petróleo pode acabar? Pode, mas ainda há muito para o Google ir, há muito caminho para o Google, no meu ponto de vista. Então, o Google pode ser uma boa compra. A segunda questão aqui é uma ação incrível, essa aqui eu gosto bastante, é banco. Ok, eu pôr nos últimos 5 anos, eu comprei com o JP Morgan, coloquei. Nos últimos 5 anos, o JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, teve a sua queda com Covid, mas só tem crescimento. Aqui, ó, aqui é Deus de 85, é um banco que com crescimento, um gráfico muito lindo. Tá vendo? Com um crescimento incrível. E nos últimos 3 meses teve uma queda aqui de 10%. A questão é a taxa de juros americana, pode estrovar o banco, mas olha que o lucro do JP Morgan, separei aqui no investidor 10. Vou tirar aqui o patrimônio, vou deixar só o lucro. Olha o lucro do banco, entendeu? Teve algumas quedas com a Covid? Teve, mas é um banco consistente. Então, porque a receita, tá vendo? A receita cresceu também, o patrimônio cresceu. Então o JP Morgan é uma outra ação incrível que eu acho, a meu ponto de vista, uma boa ação para diversificar, que, o meu ponto de vista, eu não sou investidor, isso aqui não é um conselho, é apenas uma dica, está num ótimo momento para diversificar sua carteira. Então junto com o Google, com o Google não, com a PH, a JP Morgan e a Cat, seriam 3 ações boas para diversificar sua carteira. Fora um pouco da tecnologia, né. É isso aí, gente, um abraço, estudem, isso aqui não é uma indicação de ação, somente uma dica do que eu acho, eu não sou investidor qualificado, sou somente um cara que compra ações e tô aqui dando essas dicas de ações para vocês. Então pegue as empresas que eu falei, pesquisem, use o Grok, use o ChatGPT, pesquisem essas empresas no Google, olhe o investidor 10, o patrimônio delas. Olhe o ROI dessas empresas. Deixa eu dar uma subida aqui.
ROI é o retorno sobre o lucro. Olha a média do ROI e olha se vocês concordam comigo que é um bom momento para investir nessas empresas ou não. Essas foram as minhas dicas. Um abraço, gente. Se gostou do vídeo, me siga. Eu vou dar um enfoque bem em empresas americanas que eu gosto. Minha carteira tem empresas brasileiras, americanas, tô comprando mais americanas agora, que estamos num incrível momento, né. Então me sigam para mais vídeos assim. Um abraço e até mais.